Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a reencarnação. Quais são as provas que nós temos que mostram que a reencarnação ela existe? Então, vamos começar falando, por exemplo, das nossas diferenças, né? Então, existem pessoas mais ricas, outras mais pobres, outras com mais saúde, outras com menos saúde, outras com algum defeito de nascença, ou outros detalhes que provam, tudo isso são provas de que a reencarnação existe. Então, temos diferentes idades espirituais, né? Nossos espíritos, todos foram criados em momentos diferentes. Então, por causa disso, algumas pessoas já tiveram mais reencarnações, outras pessoas tiveram menos reencarnações. Então, por isso que existem pessoas que têm aptidões, que conseguem fazer coisas que a maioria não consegue, o que chamam aí de talentos ou dons, ou não importa. Mas, na verdade, esses dons são habilidades que foram treinadas em outras reencarnações e que o espírito traz consigo de uma reencarnação para outra. Então, e aí o ápice da perfeição no planeta Terra, podemos ver como perfeição no planeta Terra, é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está no nível que nós chamamos de nível crístico, tá? Então, nós estamos no nível imperfeito, e aí, grosso modo, claro que existem diversas graduações, tá? Mas, grosso modo, nós estamos aqui no planeta Terra, nós temos um sistema digestivo, né? Nós nos alimentamos pela boca, porque nos mundos mais evoluídos, as pessoas se alimentam pela respiração e não pela boca, como nós fazemos, né? Então, isso já é um detalhe importante para entendermos qual que é o nosso nível evolutivo, tá? Se nós estivéssemos num nível evolutivo mais alto, nós não estaríamos mais nos alimentando pela boca. Nós estaríamos nos alimentando apenas pela respiração. Mas esse é um outro detalhe, mas o maior exemplo que nós temos de perfeição na Terra, de encarnado, como encarnado, é Jesus, né? Então, Jesus conseguia fazer um monte de coisas que parecem milagres, mas não são milagres, são habilidades que Jesus adquiriu no decorrer de suas reencarnações e no decorrer do seu aperfeiçoamento espiritual, após não precisar mais reencarnar, né? Porque eu falei que nós estamos no nível imperfeito, né? Ou no nível impuro. Mas aí vai chegar uma hora, conforme nós formos reencarnando, vai chegar uma hora que vamos chegar no nível de espírito puro. O que é um espírito puro? Ele não precisa mais reencarnar para continuar o seu desenvolvimento espiritual. Ele não precisa mais reencarnar para isso. Ele já consegue se desenvolver espiritualmente sem precisar reencarnar. Então, nós estamos aqui na Terra basicamente porque a gente precisa reencarnar para conseguir evoluir. Então, e aí tem pessoas que perguntam, o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? A maioria das pessoas nesse planeta não sabem nem o que está fazendo nesse planeta, né? E eu estou te dizendo agora o que você está fazendo aqui na Terra hoje. Você está buscando seu aperfeiçoamento espiritual. Mas aí voltando lá para Jesus, então Jesus conseguia transformar água em vinho. E aí essa foi a primeira aparição pública ali de Jesus, né? Em que ele já começa a apresentar as suas capacidades como espírito crístico. Porque aí nós estamos no nível imperfeito, aí nós iremos para o nível de espírito puro, só que não para por aí. A nossa evolução continua até que vamos chegar no nível de espírito crístico,
que é o nível que Jesus está. E quando nós chegamos nesse nível de espírito crístico, o que acontece? A gente já começa a ter mais responsabilidades. Então, Jesus é o diretor deste planeta e é o diretor de mais 2 planetas, se eu não me engano. Um é um planeta que já é um planeta feliz, né? Onde as pessoas já não existe mais maldade nesse planeta, e se houver qualquer maldade nesse planeta, é visto como doença, é visto como quase uma aberração, né? E Cristo também cuida de um planeta primitivo, mais primitivo que o nosso, né? E que ainda está ali nos primeiros passos. Eu não sei se já tem uma humanidade lá se desenvolvendo lá, mas são as informações que eu obtive até o momento sobre quais os planetas que Cristo cuida, né? Então, a Terra é só um dos planetas que Jesus cuida, tá? Jesus cuida de mais 2 a 3, eu não sei o número exato de planetas que ele cuida a mais, tá? Por que isso acontece? Conforme o nosso desenvolvimento espiritual vai avançando, a gente vai ganhando mais responsabilidades. E aí, quando a gente chega no nível crístico, as nossas responsabilidades já significam cuidar de planetas inteiros. E aí, veja que Cristo... Existem outros Cristos, além de Jesus, que é o diretor deste planeta, né? Mas nem todos os Cristos, eles cuidam de planetas, tá? Cristo, ele, além de ser um espírito crístico, ele já está num nível bem alto, então ele já consegue assumir a responsabilidade de cuidar de mais planetas, tá bom? Então, mas a maior prova de que a reencarnação existe são justamente estas diferenças. Então, eu tenho, por exemplo, facilidade com mexer com equipamentos eletrônicos, e eu tenho isso desde pequeno. Provavelmente eu trouxe isso de outras vidas. Eu tenho facilidade de outras coisas que eu trouxe de outras vidas. Mas eu tenho dificuldades com certas coisas que eu ainda preciso me desenvolver. E a mesma coisa você, e a mesma coisa que todo mundo, né? Tem gente que tem facilidade em, sei lá, com alvenaria, tem gente que tem facilidade com pintura de quadros, tem gente que tem facilidade com música, e assim por diante. E aí, essas aptidões, elas não vieram do nada, né? Tem gente que acredita que Deus pega, você é mais bonitinho, então eu vou te dar essa capacidade. Não, não funciona assim. Nós fomos todos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E aí, só que aí a gente foi criado simples e ignorantes também. Então a gente precisa desenvolver a nossa humildade e a nossa capacidade de fazer caridade, ou, em outras palavras, de amar. Porque caridade, na verdade, não é só dar esmola ali no farol. Não, isso pode ser caridade, pode não ser caridade, mas não necessariamente é uma caridade. Por quê? Porque depende da sua intenção ao estar dando aquela esmola. Então tem gente que dá esmola para quê? Tó isso aqui, vai logo, sai de perto de mim. Isso não é caridade. Agora, tem gente que dá esmola falando assim, olha, compra um lanche lá para você, tal, eu sei que você está com fome, e assim por diante. Aí é uma caridade. Qual que é a diferença aqui? É a intenção. A sua intenção é ajudar, é fazer o bem? Então é uma caridade. A sua intenção é só afastar? Então é egoísmo. Não tem nada de caridade. Na verdade, você só está fazendo aquilo para afastar a outra pessoa de perto de você, e aí já não é mais caridade. Todo ato que a gente faz em favor do próximo, pelo bem do próximo, e porque nós queremos o bem daquele próximo, é caridade. Então, quando educamos os nossos filhos, nós estamos fazendo caridade. Quando nós ajudamos os nossos amigos, nós estamos fazendo caridade. Quando nós fazemos o nosso trabalho direito, com vontade de ajudar,
nós estamos fazendo caridade. Até no nosso trabalho, nós conseguimos fazer caridade. E aí, essa capacidade de fazer caridade e essa capacidade de aprender, que é a humildade, né? Humildade é querer aprender, tá? Humildade não é pobreza. Tem gente que é pobre, mas é orgulhoso. Orgulhoso é o contrário de humilde, tá? E tem gente que é rico e é humilde. Até porque, e aí eu vou falar só sobre os ricos honestos, né? Porque tem muitos ricos aí que ficaram ricos de forma desonesta, eles vão eventualmente sofrer por causa disso, porque existe uma lei de ação e reação, e aí todo o mal que eles fizeram, eles vão receber de volta. Isso é lei de Deus, tá? Lei de ação e reação. Mas vamos falar aqui dos ricos que são honestos, né? Esses ricos que são honestos, eles conseguiram ficar ricos, geralmente porque eles foram humildes, porque eles quiseram aprender e quiseram se desenvolver. Isso é humildade, tá? Na verdade, são as duas características que nós temos que desenvolver. A humildade, que é querer aprender, e a caridade, que é fazer o bem ao próximo com vontade de fazer o bem ao próximo, com a intenção de melhorar a vida das pessoas, tá bom? Isso é, inclusive, um dos sinais para a gente identificar qual o nível evolutivo da pessoa. Se a pessoa já é bastante humilde, ela tem uma vontade de aprender, ela quer aprender e ela já tem bastante conhecimento, né? Porque a gente só consegue adquirir conhecimento com humildade. Isso já é um sinal de que essa pessoa tem um nível evolutivo mais ou menos médio. Não digo alto, tá? Porque se fosse alto a gente não estaria aqui, tá bom? Se bem que tem alguns espíritos de nível muito alto que estão reencarnando aqui nesse planeta, nesse momento, para nos ajudar a evoluirmos, a nos tornarmos melhores também, tá? E outro sinal de que o espírito é bastante evoluído é a capacidade dela de fazer caridade e de não fazer o mal. De não fazer o mal para as pessoas. Isso já é um sinal fortíssimo de que essa pessoa é altamente evoluída, que já passou por muitas reencarnações e que talvez esteja aqui só para dar os últimos retoques e talvez indo já para o nível de espírito puro, tá bom? E aí, interessante, né? Porque as culturas antigas entendiam que existia a reencarnação. Os próprios hebreus, judeus, eles entendiam que existia a reencarnação. Inclusive, Cristo trava uma conversa ali com Nicodemos, né? O doutor da lei. E Nicodemos, conversando com Jesus, eles eram amigos, tá? Jesus gostava muito de Nicodemos. Aliás, gosta de todos nós, claro, mas ele foi lá conversar com Nicodemos porque ele percebia em Nicodemos que Nicodemos queria aprender, que ele era humilde, né? Nicodemos pergunta para Jesus, mas como que eu, velho, de barbas brancas, posso me tornar pequeno de novo e voltar para a barriga da minha mãe? Então veja, essa pergunta de Nicodemos para Jesus mostra que ele entendeu o que Jesus estava tentando ensinar ali para ele e para o povo, né? Aí, Jesus pega e fala assim, como que você, que é doutor da lei, porque doutor da lei significa, naquela época, significa que ele ajudava as outras pessoas a entrarem no reino dos céus, a se melhorarem, né? Ele era uma espécie de guia espiritual, né? Ele ajudava as pessoas a entender o que fazer na vida para melhorar a própria vida, né? Como que você, doutor da lei, não sabe uma coisa tão simples, tão básica? E aí, Nicodemos meio que se sente até ofendido, né? E aí ele pega e aponta para o povo, mas mestre, eles também não entenderam, e você ensina isso para eles também. Mas aí Jesus pega e fala assim, mas tu és doutor da lei, você precisa saber isso. Você deveria já saber como isso acontece.
Então, veja, ali Jesus meio que está dando um puxão de orelha ali em Nicodemos, tá? Mas por essa conversa, a gente tira várias conclusões, inclusive de que os judeus sabiam da reencarnação. Ainda sabem, se você pegar e conversar com um judeu, ele sabe da reencarnação. Ele só não sabe como que essa reencarnação acontece, mas ele sabe que a reencarnação acontece. Em todas as culturas do passado, as pessoas entendiam que a reencarnação existia. Inclusive, no próprio catolicismo, né? Até o ano 300 da nossa era, mais ou menos 300 a 400, sabia-se da reencarnação. Só que aí aconteceu um fato histórico, que não cabe agora eu contar tudo aqui para você, mas que mudou essa história. Eles tiraram ali a parte da reencarnação, criminalizaram a reencarnação, né? E aí, a partir daquele momento, as pessoas que acreditavam na reencarnação passaram a serem perseguidas. Então, foi assim que a reencarnação saiu ali dos dogmas da doutrina católica, tá? Mas você pega o budismo, o hinduísmo, Sócrates na Grécia, um filósofo, ele acreditava na reencarnação, ele sabia da reencarnação. Não é acreditava mais a palavra aqui, né? Ele sabia da reencarnação, ele tinha certeza da reencarnação. E é isso que, na verdade, é a fé, né? Você saber, sem ver. Você saber e acreditar de que aquilo é real. Por lógica, apesar de você não estar vendo, você usa da lógica para conseguir enxergar sem ver. Então, os gregos, Sócrates, os discípulos de Sócrates, sabiam da reencarnação. E se você estudar aí filosofia grega, você vai ver ali diversos sinais de que eles entendiam que existia a reencarnação. Os próprios romanos, todas as culturas do planeta, tá bom? Então a reencarnação é um fato, inclusive na ciência americana, você encontra livros que fizeram testes científicos, pesquisas científicas, em que eles conseguiram provar que a reencarnação é algo real, tá bom? Eu não vou lembrar dos livros agora, nos Estados Unidos, as pesquisas americanas, mas acredite, isso existe. Se você quiser, faça a sua pesquisa para descobrir esses nomes aí, esses livros aí que falam nos Estados Unidos, que provam a reencarnação, tá bom? Então, nesse vídeo ficamos por aqui. Deixa aqui o seu like para mim, deixa o seu comentário aqui para mim, inscreva-se no meu canal e aguarde pelos meus próximos vídeos que eu vou conversar um pouco mais sobre espiritismo com você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.